filme baseado em fatos reais. É, 12 anos de escravidão. Filme excelente. E você começa a assistir o filme, é um homem negro, ele tem uma família de pessoas negras, a esposa é negra, os filhos são negros, e ele é classe média, e ele é dos anos 1830, ele anda muito elegante, de chapéu, é, alguns de bengala ali naquela cidade, ele é classe média, ele é muito bem considerado entre os homens elegantes daquela cidade, porque naquela época realmente as pessoas andavam elegantes, né? Daquele terno bem cortado, às vezes fraque e bonito, né? Era um estilo muito bonito aquela época e ele no contexto da população. E ele vai passando elegantemente, as pessoas chamam, vem aqui, fala alguma coisa. E ele tocava violino, então na cidade ele era considerado também um grande músico. E ele chegou a esse status porque num determinado momento do filme ele como escravo, porque ele vai ser escravizado depois, num determinado momento do filme ele vai contar que ele trabalhou, ele era escravo de alguém que prestava serviço para o governo e fizeram uma linha fluvial para poder transportar toras de madeira, e ele aprendeu a profissão e a pessoa deixa que ele faça alguns serviços para poder em particular, e esses serviços ele já sabia fazer, e ele começa a ganhar dinheiro. E nisso ele vai comprar a própria liberdade, documentado direitinho, e ele é um homem livre, porque ele comprou a própria liberdade. E é uma curiosidade, é, as mulheres negras também, as escravas, você já ouviu falar dos balangandãs? Ah, não sei o que, as músicas, os sambas falam dos balangandãs das mulheres. Os balangandãs eram um tipo de uma pochete que levava na cintura e possuía valores nesses balangandãs, nessa pochete, que ia juntando o que elas conquistavam, às vezes por cuidar de alguém até o final da vida. Aí a família muito grata dava algum valor para ela, ela ia juntando ali e junto do corpo. Mas por que junto do corpo? Porque os donos, muitos senhores, ou a próxima família que ela fosse, podia roubá-la, podia de alguma forma furtar os valores dela, porque se ela juntasse muita coisa, ela podia comprar também a liberdade dela. Podia ser aquele dinheiro maior do que foi pago por ela, e ela podia comprar a liberdade, entendeu? E aí, no filme, duas pessoas vão aliciar esse homem para levar para tocar violino lá no centro dos Estados Unidos, lá na parte comercial de lá, e vão pagar muito bem. Ele vai, no que ele vai, ele era uma trama, eram golpistas, eram traficantes de escravos, e vão pegar ele e escravizar, e daí vão se passar 12 anos ele passando de mão em mão e apanhando e passando por períodos de quase morte e vendo toda a desgraça humana, toda a cobiça dos homens, e ele vai passar maus bocados ali
até que ele vai conseguir um homem piedoso que vai querer saber bem da vida dele, ele vai contar, e nisso esse homem fala assim: eu vou escrever uma carta para aquela cidade, para aqueles homens, dizer que você está aqui nessa fazenda sendo escravo, já que você é um homem livre, e nós vamos saber se é desse jeito mesmo. E assim ele faz, e no final do filme vem um juiz e um amigo dele da cidade e batem de frente ali com o dono da fazenda. O dono da fazenda, é, ele é um cristão que pega a Bíblia e coloca todos os escravos enfileirados lá e lê a Bíblia para eles, e na leitura que ele faz, os textos escolhidos, dizendo que o Senhor não gosta que desobedeçam. O Senhor é Ele. Não, ele lê a Bíblia conforme aquilo que é conveniente para ele. E ele e ele castiga, porque na Bíblia está escrito que o Senhor mandou açoitar aqueles desobedientes, aí ele açoita muito ali os escravos. Um dia teve uma praga na plantação, ele disse: eu prego o evangelho para eles, mas eles não aceitam de coração a pregação do evangelho, e por isso trouxe praga, trouxe maldição para minha lavoura. Até nisso ele põe a culpa nos empregados. Mas o filme excelente, 12 anos de escravidão. Eu recomendo que vocês assistam, e eu vou dizer para você, vai esclarecer muitas coisas que você não sabia da época.